Olá pessoal, esse é o podcast das áreas contaminadas. Eu sou Marcos Tanaka Riz, sejam bem-vindos. A trilha sonora é dos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão, @Azalato Sampa e @Guilherme.Durão. Sigam a gente no nosso canal Áreas Contaminadas do Telegram e no canal do YouTube ECD Training. Olá pessoal, você aí que está lavando a louça, está dirigindo, que eu espero que esteja dirigindo em carro individual, né? Recolhendo roupa do varal, cozinhando, esperando sua permissão de trabalho ou esperando a vacina para a Covid. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos da ECD Training, eu sou o Marcos Tanaka Riz e esse é o podcast Áreas Contaminadas em seu episódio número 32, brilhantemente editado por Lilian Coreaço Riz. Vou começar aqui falando da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, apoia.se/ECD Ambiental. Se você quiser e puder, acesse o site e faça contribuições financeiras para nos ajudar a manter os nossos canais de divulgação científica, como esse podcast, o canal do YouTube, a newsletter semanal e muitos outros. Nesse episódio, número 32, eu converso aqui com o Diego Nascimento. O Diego é engenheiro químico e é responsável técnico na Projeto Ambiental. A Projeto Ambiental, que a gente chama de Projeto, a Projeto é uma empresa sediada em Cajamar que atua muito com tratamento de água e efluentes e também atua com gerenciamento de áreas contaminadas. Dentro do GAC, além da consultoria normal, a Projeto também fabrica, instala e opera sistemas de remediação para outras consultorias em espécie de parceria muito interessante. Curiosamente, na semana passada, o Fabiano me perguntou sobre isso e essa semana o Diego relata que a Projeto Ambiental atua muito com essas parcerias, o que eu acho muito positivo. No episódio anterior eu falei que isso era muito difícil de acontecer, mas aqui o Diego veio para contar que isso existe e tem acontecido bastante, pelo menos, para a Projeto Ambiental. Além disso, o Diego fala de sua trajetória profissional, que passou de encadernador de relatório a responsável técnico da empresa, com mestrado e tudo mais. Isso mostra, mais uma vez, que a dedicação individual aliada às oportunidades coletivas, né, proporcionadas para os profissionais, proporcionam um crescimento profissional interessante. Aliar a dedicação individual às oportunidades, né? O nosso papel nos canais da ECD, entre eles esse podcast, é ajudar a propiciar cada vez mais oportunidades de construção de conhecimento dentro do mercado de GAC, para que a gente tenha cada vez mais Diegos espalhados por aí. Essa semana recebi uma mensagem muito legal do Spotify, falando de como foi o podcast nesse ano, qual foi o desempenho, qual foi a performance do nosso podcast Áreas Contaminadas esse ano. Entre as várias métricas, o Spotify disse que nós somos ouvidos em 11 países. Isso nos enche de orgulho, mas não tanto quanto saber que somos o 80º podcast mais ouvido na categoria Ciências. Mesmo sendo algo pequeno, e voltado para o nosso pequeno público do gerenciamento de áreas contaminadas. O que me deixou mais feliz de tudo foi que muita gente me mandou mensagens que mostravam que o nosso podcast estava entre os mais ouvidos daquela pessoa. Ou seja, que somos muito importantes para essas pessoas. Obrigado a todos e um salve especial para o Rodrigo, Alan, Willen, Larissa, Aline, Átila, Diego, João Paulo, Wagner, Felipe. Seguimos juntos, meus amigos. Vejam a nossa performance do ano no link que eu vou deixar na descrição do episódio. E obrigado por nos acompanhar e nos fazer ser essa referência aí, né? O 80º podcast na categoria de ciências. Isso engrandece também a nossa ciência do gerenciamento de áreas contaminadas. Bom, isso falando de quem ouve o podcast no Spotify, mas tem bastante gente que prefere ouvir no YouTube, como meu amigo Charles, por exemplo. No canal do YouTube estamos com 554 pessoas inscritas. Boa parte dessas pessoas ouve semanalmente o nosso conteúdo. Agradeço demais a esses. No Telegram temos 212 inscritos. No Instagram temos 388 seguidores e aumentando. Lá no Instagram nós somos @ECDambiental. É muito bacana, espero que estejamos conseguindo ajudar bastante gente e realmente espero que essa nossa ajuda faça a diferença na vida de vocês. Sobre podcasts, né? No evento de encerramento de ano da ESAS,
um palestrante convidado falou sobre a importância da comunicação. E entre os veículos modernos e atuais de comunicação, ele falou que o melhor é o podcast. Inclusive, recomendou que a ESAS fizesse um. Isso mostra que estamos no caminho certo e que esse veículo é a tendência de comunicação do futuro. E já estamos nesse futuro, e vocês estão com a gente. Mais um aviso sobre o processo seletivo para o curso de pós-graduação em remediação de áreas contaminadas do SENAC. O curso terá duração de 1 ano, com aulas presenciais aos sábados, presenciais se a pandemia deixar, e aulas online às terças. Isso facilita a participação de todos. Nas terças, a aula será online, independente de pandemia, tá? O curso foi remodelado e promete ser muito interessante. Para quem tem interesse na área, junte-se a nós. Por enquanto, são 17 inscritos. Tá? Temos 17 inscritos, as vagas são limitadas. Falando em cursos, essa semana encerramos o curso de atenuação natural monitorada. Tema que eu falei bastante aqui, falei na newsletter e prometo voltar a falar. Encerramos também o curso para os órgãos ambientais. Foi muito legal, muito prazeroso poder contribuir com o desenvolvimento dos profissionais desses órgãos, que são, em última análise, a defesa da sociedade contra a exploração indiscriminada do meio ambiente. São aí os guardiões das futuras gerações, né? No momento em que esse episódio for ao ar, já terá acontecido o painel de debates, com a presença de profissionais, de alguns profissionais dos órgãos ambientais, que vão debater, ou que já debateram, no caso do podcast já ter ido ao ar, já debateram sobre o que esses órgãos ambientais têm de dificuldade no gerenciamento de áreas contaminadas e quais as perspectivas de futuro para esses órgãos. No próximo semestre, a ideia da ESAS e do SENAC é fazer mais ainda e atender ainda mais gente dos órgãos ambientais. Vamos em frente, pessoal. Vamos seguir, que isso é muito importante para todo o mercado. Na nossa ideia de fazer resenhas de artigos, resenhas de protocolos, textos internacionais, estamos com bastante gente engajada. Temos a Joyce, a Tatiana Citolini, a Maíris Carance, Diego Silva, Átila Pessoa, Júlio Vilar, Larissa Cicotti, Larissa Macedo, Cristina Maluf e cada dia mais gente se junta ao barco. Vamos juntos também nesse projeto, produzir aí conhecimento e divulgar conhecimento para toda a cadeia do GAC. Uma dica muito legal da Tamara Quinteiro é o site da QED. Isso é QED. O site disponibiliza vários webinários sobre amostragem de água. Tem muitos webinários sobre muitos temas, mas a Tamara recomenda os de amostragem de água. E dentro dos webinários de amostragem de água, a gente vai encontrar lá amostragem passiva de água, tá? Isso está dentro da amostragem sem purga da norma 15847, certo? Então, amostragem passiva, boas práticas de amostragem de purga de baixa vazão, amostragem para PFAS e muitas outras coisas. O site da QED é qedenv.com, env de environmental, qedenv.com. Procurem no site e vocês vão ver os webinars. Gostaria aqui de retomar um assunto. Esse assunto eu falei no podcast da Denise e da Débora. Eu falo nesse assunto com o Diego nesse episódio e falo em muitas outras ocasiões. Amostragem de solo na zona saturada. Falando inicialmente da amostragem de solo na zona saturada para análises químicas, muita gente me pergunta qual a representatividade dessa amostra. Afinal, o que está na zona saturada não está na água? Não, não está na água, porque a maior massa está imobilizada, está retida, ela não está dissolvida na água subterrânea. Embora esteja na zona saturada, ela não está dissolvida na água subterrânea. Portanto, uma amostra de água não é representativa dessa massa. Essa imobilização do contaminante se dá por processos químicos, por exemplo, como a dissorção, ou processos físicos, quando o contaminante fica nos poros do solo, tornando-se indisponível para a água subterrânea. Um exemplo clássico é o NEPL. NEPL, seja de NEPL, né? NEPL, para quem não está acostumado com o termo, é Non-Aqueous Phase Liquid, ou seja, uma fase líquida immiscível. Se a saturação do NEPL é menor que o suficiente para ele se deslocar, o NEPL, sendo um fluido não molhante, ele não se desloca. Ele fica, então, trapeado na matriz do aquífero, ou seja, ele fica imobilizado no solo, e o solo é saturado nesse caso. Portanto, o NEPL fica armazenado, fica preso
fica trapeado no solo saturado e a amostragem mais significativa para você identificar esse NEPL é a amostragem de solo. Você precisa da amostragem de solo para saber isso. Sobre a saturação do NEPL, além do NEPL em si, ele depende muito do meio. Então, no meio arenoso, ele consegue se deslocar, e no meio argiloso, ele tem muito mais dificuldade em se deslocar. Então, em meios argilosos, é muito mais difícil você encontrar o contaminante em fase dissolvida. No meio argiloso, a maior tendência é que o contaminante fique armazenado, fique imobilizado, fique retido nas argilas, na zona saturada. Além disso, a DD38 pede para investigar as substâncias químicas de interesse em todos os meios, em todas as unidades hidroestratigráficas. Vejam, o solo é um meio, então ele precisa ser investigado. E se nós estamos falando aqui de unidades hidroestratigráficas, obviamente, essas unidades estão na zona saturada. Portanto, a DD38 manda investigar o solo na zona saturada. Existe uma dificuldade técnica de fazer essa amostragem? Sim, existe. Concorda? Mas tem muitas alternativas e muitas saídas. Publicamos em 2019 um artigo sobre isso na revista Águas Subterrâneas, revista de acesso livre, em português, que pode ajudar todos vocês. Procurem lá na revista Águas Subterrâneas, amostragem de solo, procurem pelo meu último sobrenome, Riys, né? R-I-Y-I-S, e vocês vão ver esse artigo aí, que vai dar algumas dicas sobre como amostrar o solo na zona saturada. Mas uma coisa muito importante, vocês têm que perceber que isso é importante, é muito importante. Sem essa amostragem de solo na zona saturada, você vai estar ignorando aí mais de 90% da massa. Então você precisa dessa amostragem de solo na zona saturada se você quiser ter nem um bom diagnóstico, né, mas um diagnóstico da sua área de interesse. Né? Sem essa amostragem de solo na zona saturada, você não tem uma investigação. Agora, tem uma coisa que é muito obrigatória mesmo, que é amostrar o solo na zona saturada para a caracterização do meio físico. Se você ainda está em dúvida sobre a relevância da amostragem de solo na zona saturada para análises químicas, para a caracterização do meio físico, ela é obrigatória, essencial e simplesmente não tem como você fazer um trabalho sem isso. Como alguém vai elaborar um perfil estratigráfico ou delimitar as unidades estratigráficas sem ter coletado a amostra de solo na zona saturada? É impossível. Como a pessoa vai definir em qual profundidade vai ficar o poço de monitoramento sem essa amostra de solo na zona saturada? Qual a granulometria da formação para dimensionar a ranhura do filtro e a granulometria do pré-filtro? Tudo isso que eu estou falando consta na norma 15495.1 de instalação de poço de monitoramento. Quem não faz isso, ou seja, quem não dimensiona a ranhura do filtro ou pré-filtro com base na granulometria da formação, quem não define o comprimento da seção filtrante, a posição da seção filtrante, não define a zona-alvo, está fora da norma 15495.1. E como você vai fazer tudo isso sem amostrar o solo na zona saturada? Não tem como. Então, para você seguir a norma 15495.1, você precisa coletar a amostra de solo na zona saturada. Novamente aqui, quem não faz isso simplesmente não atende à norma, embora todos os relatórios digam que essa norma foi cumprida. Concluindo, sem amostragem de solo na zona saturada, sequer o poço de monitoramento pode ser instalado. Imagina ainda fazer um perfil, uma seção, diagrama de cerca, modelo 3D, modelo de fluxo e transporte, etc. Não tem como. E é por isso que eu sempre digo para vocês, amostrai o solo. Mais uma coisa, fiquem atentos, pois tem muitas vagas pintando na nossa área. Elas estão sendo divulgadas e provavelmente isso vai continuar acontecendo nos próximos meses. Normalmente eu coloco as vagas que eu fico sabendo no Telegram e na newsletter. Essa última semana, por exemplo, eu soube de vagas na ERM, mais do que uma vaga na ERM, né? Foram várias vagas na ERM, na GeoIntegra e na COPF. Boa sorte a todos. Tá? Procurem, continuem procurando, continuem mandando os currículos, que tem cada vez mais vagas aí no mercado e vocês certamente serão cada vez mais bem reconhecidos aí. É isso aí. Obrigado por enquanto. Fiquem agora com as palavras de Diego Nascimento. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com a visita ilustre do Diego Nascimento. Diego, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite, bom dia, Marcão. Tudo bem?
Legal, tudo bem. Obrigado por você ter vindo aí e espero que a gente consiga contar boas histórias aqui para os nossos ouvintes, né, Diego? Ah, que isso, vamos aí, vamos tentar compartilhar um pouco do que a gente passa aí no meio aí, principalmente em campo, né? Diego, conta para nós, então, vamos começar do começo. Conta para nós aí, onde você cresceu e o que te levou a fazer a sua faculdade, né, de engenharia química e até onde você chegou na engenharia, né? Depois fez mestrado e tal, mas o que te levou a fazer essa faculdade, onde você estava? Você estudou no Basilides, né, uma escola que eu conheço ali em Isso. São Paulo. Eu fui, na verdade, sou natural aqui de Jundiaí mesmo, né? Mas morei em Cajamar muitos anos, 30 anos da minha vida, eu morei em Cajamar. Jundiaí e Cajamar é uma do lado da outra, né? Na Sim, verdade, uma grudada na outra. Então foi assim, na época, meu pai e meu irmão, meu pai trabalhava em indústria química há muito tempo já, né? Trabalhava no setor produtivo, mas sempre trabalhou ali em Cajamar também. E meu irmão foi para a mesma, assim, digamos, para a mesma pegada. Na época eu estava no ensino médio, eu fui fazer o técnico em mecânica, né? Então, na verdade, me chamou bastante atenção. Era sim. mecânica industrial, não tinha... Aí eu comecei a estudar mecânica, só que tem essa parte do pessoal que já estava na química, tanto meu pai quanto meu irmão, e eu gostava um pouco da matéria. Aí depois que terminou a mecânica, eu me inscrevi aqui na faculdade aqui em Jundiaí mesmo, a Unichieta, Certo? para fazer o mesmo curso que meu irmão fazia. Na época era o processos químicos. Aí quando eu fui fazer, fiz lá todo o processo seletivo, passei, entrei lá. Aí quando eu fui fazer a inscrição, estava aberta a engenharia química. Eu peguei e falei, por que não, né? Aí na época eu trabalhava com segurança. Eu era auxiliar técnico de uma empresa que fazia inspeção de vaso de pressão. Sei, sei, sei. Mas aí, como eu tinha feito técnico mecânico, eu trabalhava nessa empresa. Aprendi muito lá, né? Principalmente a parte de como a gente conversar com os clientes. É Sim. bem legal, uns 3 anos lá. Trabalhei também numa caldeiraria. Aí foi indo, aí comecei a fazer química. No primeiro ano que eu estava fazendo engenharia química, aí tive o convite dessa empresa, né, da que eu estou hoje, que é Projeto Ambiental, para trabalhar lá. Foi em 2008, tá, Certo? o primeiro ano de engenharia. Aí eu fui trabalhar lá na Projeto Ambiental, aí eu comecei a me interessar mais. Aí eu vi que muita coisa de meio ambiente, principalmente tratamento de efluentes, tinha a ver com engenharia química e Sim. continuei. Aí terminei o curso de engenharia química em 2012. Aí passou um tempo, a gente estava fazendo uns projetos de monitoramento de qualidade de água superficial. Aí eu achei uma pós em engenharia ambiental, ali em Salto, no CEUSP. Eu queria fazer lá no Senac, mas como eu não tinha muito tempo, no Senac na época era Sexta e sexta e sábado. sábado, É, né? Então aí a dureza. sexta era meio complicado, porque até sair para São Paulo era bem Sim. puxado. Agora eu não sei, agora tá só sábado lá? Só sábado. O curso de gerenciamento de áreas contaminadas é só aos sábados, por um ano e meio, né? Como era Uhum. sempre. E o de remediação esse ano passou a ser um ano. As aulas são no sábado e são nas terças-feiras à noite. Só que a da terça-feira à noite é online. Ah, Então, legal. Aí fiz essa pós aí em meio ambiente. Aí nesse meio tempo eu queria fazer um mestrado em meio ambiente, já fazia tempo já que eu estava pensando nisso, acho que desde 2010 eu queria fazer. Aí foi que eu comecei a conhecer o pessoal, um amigo meu apresentou um professor que era da Unesp, aí entrei lá como aluno especial, foi na gloriosa Unesp de Sorocaba. Sorocaba, É, Aí entrei lá como aluno especial, conheci uma professora de geologia lá, a Valquíria, sim. e aí a gente montou um projeto, todo o processo seletivo lá e consegui entrar para E, fazer. e você está acabando ou já acabou? Já acabei, apresentei agora em fevereiro. Caramba, legal. Eu apresentei a dissertação. Legal. Então, Tá mestre. tudo Mestre em engenharia, em ciências ambientais ali no caso, né? ciências ambientais, lá em ciências lá. E qual era o tema do seu trabalho? Fiz, na verdade, a gente começou a ver algumas coisas e eu fiz um produto derivado de limoneno, tipo uma microemulsão, sistema Sei, sei. microemulsionado Sei. de limoneno para lavagem. Aí eu fiz lá um experimento simples para lavagem de solo, né? Legal. Então, peguei e montei uma colonia de solo, né? Consegui fazer um esquema de lavagem, passava a microemulsão pelo solo e mandei o solo, né, antes e depois para fazer análise de TCE, Legal. em TCE.
Mas não foi tanto a lavagem, foi mais mais química mesmo, né? Sim. Desenvolver um produto microemulsionado. E deu certo? Deu, as premissas deram certo, né? A gente conseguiu desenvolver, conseguiu ver que é uma microemulsão, porque tem vários aspectos, né? Físico, químico para microemulsão, tá lá à disposição. E deu certo, caracterizou como microemulsão, aí eu passei ele na coluna de solo e deu. Ele conseguiu fazer a limpeza, né? O solo estava bem carregado de TCE, eu fiz na verdade um solo já, fiz uma contaminação no TCE, fiz em laboratório, não tem problema. Eu coloquei um solo contaminado na coluna, bombeei essa solução, como se fiz um flushing, na verdade. Certo. Na solução que saiu, eu fiz algumas análises de TCE, mas não entrou no trabalho, mas deu para ver que o TCE saiu de lá e foi pro efluente, né? Certo. Bombeado, então no fim deu certo. Legal. Legal, interessante saber que isso funciona, né? Então tem um potencial para funcionar no campo, né? Funcionar no laboratório é diferente do campo, mas se funciona no laboratório já dá para começar a pensar, né? Se tiver algum solo que esteja preso ali no solo, você consegue ajudar a forçar para ir para o aquífero para você conseguir bombear, por exemplo. Se é uma coisa que você já tem uma barreira hidráulica, que foi a ideia que na verdade a gente pensou no início, você usar num site que você já tem uma barreira hidráulica, você já tem alguma coisa, então você já usa ele para fazer o flushing lá. Limoneno também, que eu usei o de limoneno, que é um óleo essencial na verdade da casca da laranja. Sim. Então, aqui no interior de São Paulo produz muito isso, né? Isso é muito utilizado. E ele é um produto que não tem risco nenhum. Então, ele foi um carreante excelente, na verdade. Um surfactante natural, né? Ele, né? E por ser uma microemulsão, ela permeia melhor pelo solo. Sim. Que eu usei o latossolo vermelho do estrófico, então ele estava um pouco mais poroso, né? Não era uma argila, por exemplo. Legal, bacana, bom saber. Vamos colocar no link para o pessoal, aqui no link da descrição do episódio. Vamos pôr a dissertação. Legal. E daí, como é que você cai nas áreas contaminadas? Você, logo no primeiro ano da faculdade, você entra no projeto ambiental. O projeto ambiental faz bastante coisa, né? E por que áreas contaminadas para você? Né? Porque dentro da projeto ambiental, por que você foi nesse segmento aí? A projeto ambiental, na verdade, já está há 18 anos no segmento, né? Começou lá com o Ricardo Romero, né? Que é o proprietário lá da empresa. Então, ela começou mais com a parte de tratamento de efluentes, né? Então, como sabia-se muito de tratamento de efluente, sim, começou a montar sistema de remediação e a fazer estudos na época, né? Tem um pessoal lá que entendia mais dessa parte de estudo e tal, começou a fazer alguns estudos. Então uma coisa foi puxando a outra. Aí quando foi ver já estava, na verdade, foi para essas duas áreas. Então ela começou a trabalhar mais com essa parte de remediação, na época muito bombeamento para óleo diesel. Trabalhava, né, a gente ainda continuou trabalhando, tem bastante posto de abastecimento de garagem de ônibus, né, óleo diesel, então trabalha muito com óleo diesel, transportadoras, etc e tal, contaminante. Então, eu entrei lá, na época não era nem entrei como estagiário, acho que entrei como auxiliar lá, para ajudar o pessoal a encadernar relatório na época. Certo, olha que loucura. Pra você ver, tinha muito relatório para fazer, e na época ficava encadernando aqueles que você furava, e você ia colocando folha por folha no espiral, né? Hoje, graças a Deus, você tem tudo digital, a gente não precisa mais fazer isso, a gente só monta o PDF, né? Então, comecei a fazer isso na época. Com o passar do tempo, eu fui, na verdade, estudando mais. Aí sim, eu fui mais para essa área de estudo, de entender o que estava acontecendo, e fui aprendendo mais. Aprendi muito com o Ricardo, aí que fui começando a conhecer as pessoas também do meio, porque, tipo, essa área a gente, bem dizer, principalmente aqui em São Paulo, acho que todo mundo conhece todo mundo. Né? Sim, é interessante isso aí. Né? É fechadinho, né? Todo mundo já se viu em algum lugar. Já. Sim. Nessa área, fui desenvolvendo a parte de áreas contaminadas. Aí tinha um geólogo, aí fui aprendendo com o geólogo um pouco de geologia. Aí, como fazia química, eu fazia um pouco das reações, né? Você removeu lá um benzeno, como é que a gente tratava esse benzeno fora. Porque a ideia que eu fazia muito era essa parte, como tratava aquela contaminante depois que ele já saiu do solo, pra gente descartar na rede da Sabesp no que fosse dentro da legislação. E aí eu fui aprendendo cada dia mais, né? Aí foi indo. A hora que eu vi, já estava tomando conta da parte técnica, tanto de tratamento quanto áreas contaminadas, mas aí eu fui me especializando mais
me faltava um pouco, que era áreas contaminadas. Cada vez mais fui ficando com mais projetos, fui tocando mais projetos junto com a equipe, e hoje eu tô lá à frente de toda a área de engenharia. Então, mais os dois, eu fico muito mais com alguns projetos de áreas contaminadas, mas também atuo com o tratamento de efluentes. E interessante, você começou como um encadernador do relatório. Que loucura, rapaz. Você vê como que é a vida. Sim, que aí, coisa. Por ser curioso, sim. Cada vez eu ia perguntando mais e sim. aprendendo mais. A vida foi assim, eu aprendi muito assim. Áreas contaminadas, errando, acertando. Ia na CETES, perguntava pro técnico, mas por que tá errado? Conversando com o Rodrigo, com o pessoal, e foi assim que a gente foi aprendendo. Né? Outras consultorias, hoje já tem gente que trabalhou comigo no projeto, todos esses termos que eu tô lá. O pessoal já até, alguns abriram consultoria, outros estão em outra consultoria, mas são pessoas que eu aprendi muito com elas. Né? São excelentes profissionais, ótimos profissionais. E cada dia a gente vê que está melhorando mais né, esse mercado. Espero, né? Espero que sim. E como é que é a projeto de quando você estava para hoje? Então ela começou com uma empresa de tratamento de efluentes e foi entrando no gerenciamento de áreas contaminadas. Hoje, que você está numa posição mais alta, como é que é o projeto? É mais áreas contaminadas ou continua mais ainda muito forte nos efluentes? Hoje, na verdade, hoje a gente tem as duas coisas, né? A gente tem a investigação muito forte, que a gente tem atuado bastante com projetos, principalmente screening, agora com a atenuação natural, que a gente está sempre aprendendo. Então, você sempre vai ver uma ou outra pessoa do projeto tá nos cursos do Senac, da ESAS. Sim. A gente entrou para a ESAS, eu acho que faz uns 2 anos. Então, lá a gente discute bastante coisa. Eu estou ali nos grupos técnicos, né? Eu acho que eu participo de 2 grupos técnicos, um de avaliação preliminar e um que é de remediação. Fora isso, hoje eu participo também da Câmara de Meio Ambiente do CRQ, né? Certo. Como sou químico. Então, a gente está sempre em busca de aprender cada vez mais. Na verdade, a Projeto atua nas duas áreas, e hoje em dia a gente tem uma fabricação própria dentro da empresa. Então, a gente conseguiu desenvolver técnicas que a gente constrói até os sistemas, tanques, tudo de polipropileno. Então a gente montou uma fábrica dentro do projeto para fazer essas tancagens. Então a gente atua. O projeto tem crescido nos últimos anos aí bastante, principalmente, né? A gente tem investido bastante nisso, tem maquinário, pessoas, treinamento. É isso. Então hoje a gente tem diversos projetos de tratamento de efluentes. Alguns projetos até em parcerias com empresas grandes, né? Fazem gerenciamento de áreas contaminadas, que não tem a parte de tratamento ou de remediação. Certo. Monta sistema de remediação, né? Então a gente tem trazido tecnologia, principalmente de fora, tem estudado bastante. Então hoje a gente está, na verdade, atua em toda essa área. E cada vez a gente está desenvolvendo mais. Digamos que assim, da DD38 para cá, a gente desenvolveu muito a área de gerenciamento. Porque, querendo ou não, mudou muita coisa, né? Sim. Ela está nas duas áreas cada vez com equipamentos, parcerias que a gente faz, equipamentos importados e qualidade que a gente está buscando, né? Cada vez mais. Dentro do GAC, né, do gerenciamento de áreas contaminadas, então vocês trabalham com toda a cadeia, né? Preliminar, confirmatória, detalhada, avaliação de risco e remediação. E também, me fala um pouco dessa parte da remediação, onde vocês atuam em parceria com outras consultorias. Então, uma outra consultoria, eventualmente, tem um cliente, fez o trabalho dela, precisa fazer uma remediação. E a outra consultoria não tem os equipamentos, né, para montar essa remediação. Eles entram em parceria com vocês, ou vocês em parceria com eles, para montar o sistema de remediação, é isso? O projeto? A gente tem isso também, a gente tem, na verdade, o projeto ela é digamos assim, ela é uma empresa que tem bastante expertise, principalmente em montagem de equipamentos, né, por ter confecção tudo. Então tem empresas que às vezes estão montando, por exemplo, eu estou montando um sistema de extração de bombeamento de fase livre, aí ele quer uma caixa separadora personalizada. A gente, por ter fábrica, a gente consegue fazer essa caixa separadora e vender para ele colocar no sistema do jeito que ele quer. Sim. Eu quero um sistema completo, com ozônio. Como a gente trabalha com ozônio, a gente tem desenvolvido projetos para a estação, porque assim, a gente tem essa parte técnica de tratamento
que a gente começou lá atrás, a trabalhar com ozônio para tratamento de efluentes. Sim. Então já faz um tempo que a gente trabalha com isso. E a gente começou a desenvolver essa parte de ozônio também para sistemas de remediação. Reinjetar essa água, a gente consegue tratar ele, por exemplo, com ozônio, que é também uma técnica que pode ser, e depois reenriquecer essa água tratada com ozônio e injetar ela no seu hotspot. Então você consegue fazer um outro tipo de injeção, aí um sparging, né? Alguma coisa assim, ou uma oxidação avançada com a própria água com ozônio. Então a gente trabalha com alguns projetos assim, com algumas consultorias parceiras, né? E tem as empresas de consultoria que só compram os equipamentos ou alugam os equipamentos. Então tem tudo isso, na verdade. Já trabalhou com empresas de consultoria que eles, por exemplo, ele tinha que remover um certo contaminante que o cara enterrou, então ele, por exemplo, na Baixada, ele tinha que fazer uma barreira hidráulica para poder rebaixar o aquífero, só que essa água estava contaminada, então ele removia, fazia lá o rebaixamento para poder escavar enquanto ele estava escavando. Isso vinha para a estação que a gente, na verdade, montou, certo, e tratava esse efluente, né? E o efluente saía daí dentro das características e ele removia o solo. Então, entendi. Na verdade, a gente atua com bastante coisa. Bastante coisa. Sempre tem um projeto novo. E a gente faz desde a área da bancada, né? Se o cara não tem um teste de bancada, a gente monta o teste de bancada. Vocês fazem também? Faz a pilotagem, se ele precisar, a gente faz o ensaio piloto, teste piloto, faz teste de bombeamento, teste de extração, MPE, DPE. A gente monta tudo isso, depois monta o projetinho de bombeamento, o projetinho de remediação. Aí sim, até starta sistemas, aluga sistemas, vende sistema, faz o monitoramento pro cara do sistema lá. Hoje em dia a gente tem até monitoramento remoto, a gente instala um sistema, o sistema é todo, o cara vê no computador, no celular dele, onde ele quiser, ele acessa lá o sistema, ele sabe se está operando, quanto removeu, quanto extraiu. E sobre isso daí, muitas vezes as pessoas falam que existe o conflito, então a consultoria não quer contratar outra consultoria, no caso a Projeto Ambiental, que também é uma consultoria, por causa de não querer colocar o cara no meu cliente, aquela coisa, né? Embora eu acho que não tem muito sentido, mas isso no mercado existe, né? Existe. E como é que funciona para vocês? Isso daí tem algum tipo de... Alguém falar, não, projeto eu não quero porque eles são consultoria também e tal? O que acontece? Hoje a gente, na verdade, até tem como se fosse duas empresas em uma, né? Uma empresa que fabrica equipamentos, é só equipamentos, e outra empresa que seria consultoria, digamos assim. A gente não tem, como a gente tem contratos muitos, assim, são contratos bem redigidos, né? Atualmente tem o pessoal lá, tanto o Ricardo quanto a Lúcia, que são os donos da empresa que encabeçam toda essa área, principalmente comercial e jurídica lá. Então a gente não tem esse problema porque trabalha com as boas práticas ali, né? Se a gente tem uma parceria lá do cliente lá, eu não vou lá no cliente falar, viu, esse fulano aí tá fazendo errado, isso não tá certo, eu faço certo pra você. A gente não trabalha isso. Se a gente vê alguma coisa errada, a gente tenta dar um toque no cara da consultoria. Fala, fulano, você acha que se em vez de fazer X, se a gente fizesse XPTO, não ia ser mais rápido? Existe isso, existe, né? A gente sabe que o mercado é bem complicado, tem pessoas bem complicadas. Mas quando a gente tem atuado com essas empresas aí, não tem tido nenhum problema de clientes, essas questões aí, não. A gente tem, na verdade, tudo bem às claras, bem as linhas, não esconde nada, a gente tudo fala pro consultor que contratou. Na verdade, às vezes a gente faz questão que o consultor esteja lá junto nas reuniões para ver que não tem nenhum... É muito transparente. Certo. Eu acho que isso aí vai muito de... Eu acho que isso digamos assim, é a cara da projeto, é ser transparente com o cliente final, com o consultor, com o que quer que seja, para resolver o problema de forma rápida e assertiva, né? Sim. E na consultoria, na projeto como consultoria, qual é o tipo de cliente que predomina para vocês? Você falou mais posto, ou mais garagem, ou mais indústria? Como é que é? Tem alguma divisão ou não? A gente atuou bastante com garagem de ônibus, né? Garagem de ônibus, transportadoras, posto de combustível não muito, assim, até tinha alguns clientes, mas eu acho que foi bem mais lá atrás, agora principalmente na virada de 2017 para cá, não teve tantos. Indústrias, a gente pegou algumas indústrias, mas digamos assim que está sendo novo. Eu acho que está vindo muito mais por causa da postura da CETESB que está tendo agora, né? De cobrar mais das indústrias. Que antes eram algumas indústrias,
que faziam investigação, outras nem faziam. Então a gente já tá pegando bastante essa parte de indústria, até de efluente, a gente pega muito tratamento de efluente. Às vezes a indústria a gente tá lá para fazer tratamento de efluente, aí o cara, mas eu vou ter que fazer uma preliminar aqui. Aí a gente como já tá lá, acaba fechando com as indústrias isso também, entendi, né? Entendi. Então, mas a gente já trabalhou até com o setor imobiliário, então sempre aparece alguma coisinha, né? Tá sempre... E a sua atuação lá é mais técnica ou também é comercial? Eu faço mais a parte técnica, mas por eu estar agora bem, digamos, à frente, mas sites mais complicados, eu acabo acompanhando principalmente o pessoal do comercial, o pessoal mais novo, nas reuniões comerciais para explicar mais essa parte técnica, né? Por que o poço lá bombeou 500 litros por hora, o outro poço que estava do lado bombeou 1 metro cúbico por hora. Então vou lá, por exemplo, para explicar mais essa parte aí, mais detalhada. Essa parte de propostas, coisas eu não faço mais a parte técnica, levantamento de escopo, desenhar uma linha, fazer uma previsão, essas coisas eu faço de tempo, de material, essas coisas assim a gente faz. Na verdade lá a gente trabalha muito igual eu falo, né? Toda consultoria tem que ser uma empresa multidisciplinar. Sim. Então a gente trabalha muito junto. Então, igual hoje a gente estava conversando hoje de manhã, né, no curso, a gente tem que ter uma engrenagem muito afinada com o comercial. Então a gente está sempre fazendo reunião, sempre conversando, sempre acertando para que isso, principalmente a parte técnica, seja mais mastigada. E mais ou menos quantas pessoas tem na projeto trabalhando com GAC? Assim, tem as pessoas que fazem o relatório, que são mais técnicas, e tem a pessoa que é mais operacional, que vai mais no campo, ou não, ou todo mundo vai no campo. Mais ou menos quantas pessoas atuam nisso daí? E tem o comercial também, né? Que tem algumas pessoas do comercial. É que igual eu vou falar lá, tipo, a gente não tem muito separado, né? Então o departamento de engenharia é o departamento de engenharia. Sim. Então eu vou falar, tem uma pessoa lá que é o agrimensor, que faz agrimensura. Para então tudo, né? Ele faz para tudo. Então ele faz para planta de drenagem até para gerenciamento de áreas contaminadas. Faz relatório mesmo, hoje a gente está com umas 3 pessoas que faz relatório, agora em campo a gente tem um pouco mais, a gente tem 3 técnicos, né, em campo, para fazer amostragem, acompanhar serviço, que atuam diretamente com o GAC, né. Certo. Tem mais que atuam com tratamento de efluentes, fazer monitoramento de estações, e tem o pessoal da fábrica, Fabril. Certo. Mas a gente tem pouco digamos que a pandemia aí na verdade foi ruim para nossa área, né? Então, deu uma segurada. Deu uma queda, porque meio ambiente, todo mundo que tinha dinheiro investido em meio ambiente, que ia investir, por exemplo, tinha um budget lá para investir no sistema de tratamento, já usou isso para comprar teste do Covid e o sistema de tratamento fica para o ano que vem. Sim. E tem regionalização, assim, vocês atendem muito mais empresas da sua região, Jundiaí, Cajamar e tal? Ou não tem isso? É o estado inteiro e tanto faz? Olha, rapaz, eu já fiz bastante serviço até para fora. Nordeste, já fiz Goiás, né, já fiz serviço, Minas, para o Sul, Blumenau, fiquei um tempo lá em Blumenau. Já fiz serviço aí para o interior, lá com o pessoal do IPT, já fiz serviço com o pessoal do Instituto Geológico. Então a gente atua para tudo quanto é lado. A gente tem bastante cliente em São Paulo, e alguns no interior, assim, próximo, assim, no raio de 400 quilômetros. Tem muito mais cliente, por Cajamar está do lado de São Paulo, a gente tem bastante clientes na cidade de São Paulo. Certo. Tanto para estudo quanto para... E Baixada, a gente tem uma quantidade boa também no litoral. Cajamar ali, onde a gente está em Jordanésia, é bem estratégico, né? Você está na beira da Anhanguera, você vai para São Paulo, você pega o Rodoanel, vai para Baixada, você vai para o interior, então a gente tem atuado bastante. E você já cuidou de muitos projetos, né? Sei lá, vamos falar 200 projetos, mais ou menos? Eu acho por aí, mano, acho que uns 100, eu acho que sim. Entre 100 e 200 projetos, sei lá, tranquilo, né? Por aí. E desses aí eram muitas remediações ou eram muito mais investigações do que remediações? A gente tinha bastante remediação. Investigações
também tem. Agora, nos últimos anos, eu acho que teve bastante preliminar. Certo. Acho que é por causa da mudança lá da DB, né? Sim. Aumentou o número solicitados. foram solicitados, apareceu mais preliminar. Mas a gente faz desde a preliminar até o encerramento do caso do cliente, né? Então, a gente teve bastante sistema em operação, né? E vocês têm, assim, muitos encerramentos de casos? Vocês conseguiram vários termos de reabilitação? Ou não tantos? Tem uns que saíram rápido, teve treinos, teve termo que saiu em 6 meses, né? Tem termo que está lá enrolado na CETESB já faz uns 3 anos, agora parece que vai sair certo. 3 anos. Tá? Então a gente tem bastante. Das remediações, a maioria a gente consegue encerrar. Legal. E na remediação, como vocês costumam fazer? Vocês têm a fábrica, então vocês têm bastante expertise em sistemas que usam engenharia. Então, sei lá, SVE, sparging, bombeamento, DPE, né, injeção de ozônio, que nem você falou. E isso faz com que vocês utilizem mais essas técnicas que vocês já estão mais acostumados a usar? Ou cada caso é um caso? Como é que funciona? Porque tem muita gente que principalmente antigamente, dizia assim, é posto de gasolina, então vou usar o MPE, aquele mais tradicional, né, com só um tubo, né, o drop tube e tal. Como é que vocês atuam e como é que você vê essa evolução do mercado? Assim, cada caso é um caso, né? Tem que estudar individualmente. Vou falar a verdade que nos últimos anos a gente está trabalhando muito com DPE, principalmente por causa da intrusão de vapores, né? Então, vou falar que a maioria dos sistemas que são... Tantos que sistema tem sistema que já vem dimensionado. Tem cliente que já fez os testes, já fez a bancada, já fez o raio de extração, já vem como MPE, DPE ou Pump and Treat, né? Então a gente já, em vez de montar um Pump and Treat, já fala pro cara que o DPE, ele consegue trabalhar... um sistema DPE, ele consegue fazer como se fosse trabalhar com MPE, com drop tube, ou ele consegue trabalhar com bombeamento se ele quiser só, ou ele consegue trabalhar só removendo o vapor, fazendo tratamento. Então ele é bem híbrido. Então eu acho que mais para esses casos de hidrocarbonetos, estava até lendo algumas coisas bem antigas da EPA, eu acho que o que está mais mudando agora, está indo bem, é o DPE mesmo, que aí você coloca a bomba e coloca a extração de vapores separada, vem por tubo separado, você consegue uma autonomia maior, né, principalmente para rebaixamento. Você falou do DPE, né? Eu me lembrei agora aqui do DPE para hidrocarboneto. Imagina que você tenha um Elnepo, né? Então você tem ali o produto, né? Talvez móvel, talvez não móvel, e você faz um DPE. Então você promove um rebaixamento para maximizar a extração do vapor, rebaixa e extrai o vapor. Agora, como você rebaixa ali no centro, né? No centro da pluma, ali provavelmente onde tem Elnepo, isso não leva o Elnepo para baixo e faz um trapeamento desse Elnepo? Olha, o que você acha? Então, eu tenho visto, porque agora até a gente entrando na parte de, como se fosse a parte de atenuação natural que a gente vê, o meio biológico, quando você começa a injetar ar, você tem também, né? Porque se você está numa área, principalmente se for uma área que não é tão impermeabilizada, você está removendo o vapor. O ar está entrando ali, né? Porque senão ele vira uma... Então ele tem ajudado bastante e ele dá uma forçada também, tipo, por exemplo, depende muito do solo, né? Se é um solo mais argiloso já é mais complexo. Mas se tem alguma coisa que está trapeada ali entre os meios do solo, como você está fazendo que esse ar se mova sem criar fraturas, né? Claro, você com a sua pressão adequada, você consegue fazer com que, principalmente essa Elnepo, ela venha se deslocando, né? Só que assim, você não pode também rebaixar muito. Se você rebaixar muito, aí faz esse fenômeno de trapeamento. Quando você desliga o sistema, aí vem a contaminação volta muito forte. Vem muito forte. Então você tem que tomar também cuidado. Mas tem ajudado bastante. Aqui a gente tem visto, né? O pessoal está cobrando intrusão de vapores, né? São coisas que lá nos Estados Unidos já faz um tempo que eles fazem, que no Brasil parece que é tão novo, né? Não sei. Ouvi falar muito com o Rafael Saco. Então, já faz um tempo que eu ouço falar dele desde quando ele estava lá no KW. E aí a gente usa bastante esse sistema por causa disso, né? Por causa principalmente quando tem risco lá na área
no posto de combustível, por exemplo, se tem risco o cara fica ali no escritório, a gente tem que fazer essa remoção, né? Daí tem que fazer a extração de vapor, com Tem que certeza, fazer a mas extração de o vapor. DPE me deixou, me alertou para o fato de a extração de vapor, beleza, tá certo. Agora, o DPE com o rebaixamento onde tem a UNEPL, me preocupou no sentido de que pode trapear mais a fase livre. Então, aí a gente tem que tomar todos os cuidados igual fosse um pumping treat mesmo, né? Um bombeamento. Sim. Tem que, não pode deixar rebaixar, tem que estar sempre fazendo visitas. Geralmente, num sistema, a gente faz 3 ou 4 visitas mensais. Porque você tem que ver, você sabe seu nível estático, que é antes de você entrou lá por causa dos estudos, que você tem no projeto, e você não pode deixar, vou rebaixar lá, o aquífero está 1,5 metro. Vou colocar a bomba a 11 metros e vou extraindo, que não vai funcionar, né? Você vai remover só a fase que vai estar trapeada lá, você não vai conseguir remover. Então você tem que ter esse ajuste de bomba, desligar o sistema. Se você, tipo, querendo ou não, o vapor, né, com um poço bem instalado, né? O vapor, a remoção de vapores em cima, acaba ajudando a trazer na verdade, não deixar ela tão trapeada, assim. Injeção de surfactante para fazer essa lavagem. Se ele tiver trapeado, né? Se tiver trapeado, se a gente conseguir ver, a gente faz a amostragem lá, tem lá uma fase retida, essa fase continua retida depois de algum tempo de remediação, aí a gente tem que entrar com outro sistema, pode injetar uma água ozonizada, pode injetar um surfactante, se for alguma coisa, algum óleo, que tá, principalmente óleo mais pesado, assim, os óleos mais grossos, óleo de máquina injetora, por exemplo, aí tem que trabalhar até com óleo emulsionado para dar uma ajudada. E daí nesses casos que você mencionou, né, da fase retida, ainda está lá, qual é a porcentagem de vezes que nas investigações que você conhece, coleta a amostra abaixo do nível d'água, que é o caso aí para ver a fase retida do UNEP? Marcão, falar para você, eu acho que isso está sendo bem novo, fazer essa parte de cravar liner abaixo do nível d'água. Acho que isso aí vem, na verdade, não todas as consultorias só faziam isso, né? Seguia mais ou menos o que a NBR falava, as normativas falavam, e boa, chegou ali na zona de capilaridade, morreu, morreu e a gente não ouviu isso falar. Sim. Só que é bem complicado, porque como que a gente vai fazer, por exemplo, esse dia eu estava até fazendo um projeto e eu não estava conseguindo fazer por exemplo, o cálculo de massa de contaminante no solo, porque a empresa que fez, né, digamos assim, não tinha muitos dados abaixo do nível d'água. Então, como é que a gente ia fazer o cálculo? Não tem como. Do contaminante no solo? Aí e ele está mais de 90% ali, né? Não tem como calcular. Então, está sendo, na verdade, é bem complexo. A gente teve teve um site que foi bem difícil de fazer. A amostragem abaixo do nível d'água, porque praia, o nível d'água era, você pisava, estava subindo, certo. E areia fina, como é que você ia fazer? Não é fácil. Mas eu tô falando que tá melhorando, cada dia mais tá melhorando, é aquele papo, né, gente? O pessoal tá vendo que só posto de monitoramento, você instalar o posto lá igual a NBR fala, 2 para baixo e 1 para cima, não ajuda muita coisa. Então, isso é interessante, a NBR não fala isso. Né? Mas o nosso mercado é que um foi espalhando pro outro, foi falando, e acabou virando o senso comum, né? Acho que é aqueles desenhos da NBR, né? Que ela coloca lá. Pode ser, o cara daí acha que tem que ser... que você tem que fazer lá 1 para cima, 2 para baixo, para dar variação do NA, que não sei o quê. Na verdade, tinha que melhorar um pouco, né? Essas normas técnicas. Eu não sei se está passando por revisão agora. Não, essa não está, mas nessa norma especificamente do poço é interessante, porque isso não está escrito lá. Não está escrito isso, que tem que estar 1 metro abaixo do NA e 2 metros acima. 2 abaixo, 1 acima. E o que o poço tem que ser no afogado. Isso não está lá. O que estava antes na norma da CETESB de investigação de poço lá para trás. Nossa, isso esqueci o número dela. 263, né? DD 263. A 263, eu acho que no manual também, né? Que já está em revisão, já está superado faz tempo esse manual de gerenciamento. Mas na investigação de poço falava isso. Mas na norma de instalação de poço de monitoramento isso não está. Mas é interessante, é exatamente o que você falou. Todo mundo faz isso. Por quê? Não sei. Acho que todo mundo sempre fez e sempre vai fazer. Tinha um professor meu que ele falava assim, era a seguinte frase dele:
Mas por que que isso é assim? A gente perguntar, falou, não sei, quando eu nasci já era assim, e vida que segue. Eu acho que é por aí mesmo. Então, a gente vê que isso não rola mais, principalmente para dimensão. É bem complicado, você tem que ver, nossa, você tem que estudar, você tem que amostrar o solo, você tem que ver o line. Acho que essa parte, essa norma que teve de vapores aí, né, em solo, foi bem positivo ainda, principalmente o pessoal de consultoria. Porque eu acho que a gente sofre muito, na verdade, até hoje, porque a gente vai lá e fala pro responsável legal, você tem que fazer 10 metros de sondagem aqui e amostrar e fazer a verificação no solo, né, com o PID pelo menos isso você tem que fazer. Se você não quer fazer uma alta resolução, que seria o certo, tem que fazer pelo menos isso, que isso pelo menos é uma metodologia não tão certa, mas já é alguma coisa para o seu volátil. Aí vem outro cara e fala, não, que isso, a gente faz aqui, mostra aqui no trado mesmo, no saquinho de metro em metro, até a franja, se não tiver nada, não está contaminado o solo. Porra. Aí invalida tudo que ele fez. Sim, mas isso aí tá totalmente fora, né? O cara faz isso, ele tá arriscado, né? Aí você olha aquela investigação que não tem nada de fase retida, tá tão linda. Aí quando você começa a escavar. Pois é. É um milagre, né? Milagre. Chegou, só tem na água, não tem no solo, né? Então bem complicado isso, né? Mas eu acho que a tendência é melhorar. E daí quando um projeto típico de DPE ou de bombeamento numa área de hidrocarboneto, quanto rebaixa, né? Quanto é para rebaixar? Ou é feito um ensaio ou não? Ou você pensa, eu quero rebaixar X metros, sei lá. Não, tem que fazer ensaio. A gente faz um ensaio, pilotagem. Tem que seguir, a gente já faz a pilotagem já faz um tempo já, na verdade. Porque você tem que saber o seu raio, né? Tem que saber a sua influência. Você não vai tratar só a fase livre, você tem que tratar também a fase dissolvida. Sim. Porque se você tiver uma pluma de fase dissolvida que está indo para o seu vizinho, que cause risco, isso é uma dor de cabeça para o empreendimento. Então a gente faz a pilotagem para fazer envolver aquela pluma, remover aquela contaminação do centro de massa, fazer a barreira hidráulica, se a pluma for muito grande, estiver caminhando muito rápido. Aí entra naquelas modelagenzinhas, né? Como faz, o quanto que ela anda, né? Faz aquele cálculo, faz o slug test. Tem que ter tudo isso. Quando a gente pega, às vezes a gente pega para fazer projeto, uma investigação que não tem nada disso, cara, é muito difícil. Aí sim, né? Aí a pilotagem ainda é mais, você tem que fazer uma pilotagem melhor ainda, né? Daí você vai fazer o piloto, por exemplo. Só que você tem que projetar um piloto. Para fazer o piloto, você tem que fazer um posto de bombeamento e alguns, sei lá, postos de monitoramento. De inspeção, E como é que você faz o posto de bombeamento? Qual é o diâmetro? Qual é a profundidade? Como é que Então, aí a gente tem que saber a pluma vertical também, né? De fase dissolvida. Vamos supor, a gente está falando de hidrocarboneto, é uma contaminação que ela é mais leve, não é uma contaminação tão grande, né? Digamos assim, uma fase livre ela está bem retida ali, na verdade está retida ali em cima, é uma contaminação mais nova, ela está bem contida a pluma, aí você tem que ver também a pluma vertical, olhar as zonas, né, estratigráficas, para a gente não invadir também outras zonas que não é de interesse, né, passar por exemplo, tem uma camada de argila lá no site que está confinando tudo isso, então você não pode passar essa camada. Isso é levado em conta, então, na hora de fazer? É isso, a gente tem que olhar. Muitos dos lugares, às vezes, que a gente vai fazer, o cara já até fez o poço lá de bombeamento, a gente pede para instalar bomba, para também não instalar bomba em zona, em camada de retenção de fluxo, a gente pede o perfil, né? Aí coloca a bomba certinho na zona de mais fluxo de interesse. Por exemplo, se a pluma ela está em 10 metros, a gente vê que esse 10 metros é a mesma zona de interesse, por exemplo, é a mesma característica, é areia de cima a baixo, por exemplo. Aí a gente vai parar ali mais próximo e ver o quanto a gente vai remover nessa fase dissolvida. Aí faz essa extração, faz a coleta de tempo em tempo. Na saída do bombeamento, por exemplo, faz a coleta e manda para o laboratório, quantifica a massa removida, faz mas do piloto você vai, então, dimensionar o piloto em cima do que você já tem. Isso. Agora, como é que vocês costumam saber, por exemplo, no seu caso, que você falou que é de areia homogêneo, se não conseguiu amostrar o solo? Então, a gente falou, a gente tem que ter os dados. Certo. Ou outra empresa, outra consultoria já fez esse relatório,
ou a gente mesmo faz, a gente tenta fazer o perfil, tem que ter o perfil estratigráfico da área, aquela planta lá, né, que mostra as camadas por poço, a pluma desenhada tridimensional pra gente ver. Não dava simplesmente para chegar com o piloto, cavar lá e falar, é aqui, vamos tentar. Igual extrair petróleo, né? Não dá, né? Aqui. Não dá pra fazer meio que na sorte, né? Não dá. Tem que ter toda uma prévia antes de você fazer o piloto. Fazer o piloto, né? Daí precisa do piloto para fazer a remediação, é claro, né? E daí, nesse caso do DPE, você faz separado o piloto da água e do vapor, ou é o mesmo piloto? O mesmo, como funciona? Na verdade, você consegue montar um equipamento só com sistema separado, né? Então, tipo, por exemplo, num container, você monta num container, vamos supor, um sistema que lá você consegue extrair, só que são sistemas diferentes. Extração de efluente, extração de efluente de um lado, extração de vapores do outro lado. E o poço? O poço é o mesmo? O poço você pode usar o mesmo, você pode usar outro poço se quiser. Depende muito da área e depende de onde. Porque, por exemplo, se você tem uma contaminação de fase dissolvida, você está usando nesse sistema de extração, o DPE, você pode instalar no mesmo poço. Certo. Você pode fazer também ele separado, se você quiser usar ele como barreira hidráulica, o bombeamento, e sua remoção de vapores em outro lugar, você consegue fazer separado. Entendi. Não vai ser tipo um DPE. Geralmente o DPE eles falam para fazer essa extração no mesmo poço. Isso que dá dual phase extraction, né? Chama. Você faz a extração do efluente, só que aí você faz por dois canais diferentes. A extração do efluente e a extração do vapor. Só que você pode fazer no mesmo poço, aí você vê lá onde está seu vapor ou a sua fase retida, você regula lá o tubo, mas aí o tubo vai ser só para vapor, vai puxar muita pouca água. Certo. E o outro sistema é mais para remover fase dissolvida ou fase livre sobrenadante, né? E como é que monitora o vapor? Porque a água, beleza, tem os postos de monitoramento ali que você está vendo se está o efeito do rebaixamento ou não. E o vapor? Você tem que ter instalado poços de vapor? Você tem que ter instalado o poço de vapor. Antes do piloto, então, você instala o poço de vapor. Você faz a intrusão de vapores, né? Entendi, para ver se o vácuo chega lá. É isso? Porque assim, quando você faz o ensaio de piloto, o teste piloto, você vai colocar lá um poço. Vai ser o seu poço de bombeamento lá, seu PB. Certo. Você vai colocar lá a uma distância de 5 metros, um poço de inspeção, a 10 metros outro poço, a 15 metros outro poço. Digamos, você faz às vezes até nos dois sentidos, assim, um transect, por exemplo, um para o norte e outro para o leste. Certo. Então você coloca esses postos. E na cabeça desses postos de inspeção, você mede, além do rebaixamento, que aí você pode medir por transdutor. Geralmente você mede por transdutor de pressão, né? Tem gente que mede no medidor de fita mesmo, mas é muito difícil, é muito braçal. Quando você trabalha com vapor, não dá. E você coloca também um medidor de vácuo na boca do poço. Certo. Aí você sabe se seu vácuo, se seu raio... É a mesma coisa de você fazer o raio de bombeamento, você faz lá o cone e tal, lá você vai fazer o cone invertido, você vai estar puxando esse vapor. Então você sabe se a 10 metros, por exemplo, você ainda tem pressão de vácuo. Então se você tem uma pressão vamos supor, você tem uma pressão negativa de 3 no seu ponto de extração, aí lá, digamos, a 10 metros você tem uma pressão de 1. Então você sabe que seu raio de extração de vapor está ali. Legal. Então aí você faz tudo isso e você vai dimensionando. Pode ser que você tenha que fazer poços de vapores separados, fazer mais poços de vapor, né, e fazer essa extração. Às vezes vira, digamos que vira uma SVE com bombeamento, dependendo do sistema. O DPE, de novo o DPE, né? Você rebaixa, então você expõe aquela zona que estava saturada e deixa ela não saturada, né? Rebaixando o aquífero. E daí você tem uma extração de vapor. E essa extração de vapor está extraindo o vapor num comprimento relativamente grande, que você está extraindo vapor da zona não saturada e da zona que está não saturada agora pelo rebaixamento. Sim. Agora, o vapor não anda diferente? Tipo, não vem mais vapor de uma camada da zona não saturada, digamos que é mais arenosa? Ou de uma zona que está menos úmida? Né? Porque quando você acabou de rebaixar, ela está úmida, então não vem tanto vapor dali. Como é que você faz isso? Como é que você sabe isso? A gente consegue direcionar, na verdade, né? Você faz lá um tubo, assim, um tubo o pescador, né? Ao contrário, você vai direcionar da onde você vai estar colocando sua extração de vapor e pelas ranhuras também, né?
Então, você não vai fazer por exemplo, se você não quer remover, por exemplo, se a sua intenção não é remover vapor abaixo do piso, você não faz ranhurado até próximo do piso. Você faz mais abaixo, por exemplo, para ajudar numa extração de fase trapeada ali na zona de capilaridade, por exemplo. Você trabalha ali com a zona de capilaridade só. Então você faz ali um ranhurado para extrair vapor. Sim. O vapor ele caminha diferente, né? Sim. Digamos assim, o ar é muito preguiçoso. Ele achou o caminho mais fácil, ele vai embora. Então a gente tem que trabalhar com certo cuidado também, não pode ter uma pressão muito alta de vapor e você cria via preferencial. Como se você fizesse, digamos assim, você está puxando, de repente abre assim, o solo, ele cria uma fratura. Sim. Se criar uma fratura, você pode ter uma fratura que vai aflorar e você vai estar pegando ar limpo. Então, para a gente saber se a gente está extraindo vapor mesmo, a gente tem na entrada do sistema, na cabeça do poço, a gente tem um ponto que a gente mede, usa o PID. Para saber se o sistema está extraindo vapor, você usa o PID. Certo. Porque você mede na cabeça do poço, você mede na entrada do tratamento do sistema e na saída, porque também você não pode ter vapor saindo, né, pelo seu sistema. Você tem que tratar esse vapor para jogar na atmosfera. Certo. Então isso aí é feito, geralmente, né? A gente mede com o PID e tal, faz as medições lá para saber que o tratamento de vapor está sendo efetivo. Quando a ideia é essa de intrusão de vapores. Fora isso, faz slab, faz pulso de vapor, né? Tem todas essas investigações que correm junto. Então, monitoramento, às vezes, no sistema de remediação, você faz um monitoramento analítico da água, para saber se a pluma de fase dissolvida está e livre está ali, aumentou ou não, né? Fase livre é mais visual. Você faz aí a fase dissolvida para saber se aumentou também sua pluma, se ela já extrapolou a área, por exemplo, a área do empreendimento. E você faz os vapores, para saber se o vapor está diminuindo a concentração, se está estável, se causa risco, se não causa risco. Porque se causa risco, você tem um cenário de intrusão de vapores, dependendo do caso, você tem que diminuir a exposição ou fazer até aumentar, expandir seu sistema. Às vezes você coloca um sistema, não dá conta, você tem que colocar 5 poços, não está dando conta, você tem que aumentar seu sistema, colocar 15 poços para extrair vapor. A gente tem aprendido cada dia mais, mas eu acho que só depois que deu um problema no Center Norte e na USP Leste, começou a ter mesmo os poços de vapores, os subslabs. Não, beleza. E dentro da extração de vapor, tem cara que fala que a bomba melhor é de anel líquido, outro fala que é de compressor radial. Tem alguma diferença nisso? Como é que... Tem, mecanicamente tem. A bomba de anel líquido, ela é muito potente, então dependendo do site, né? Você tem muitos pontos, ela trabalha bastante. Se você for trabalhar com um MPE, a de anel líquido é melhor também, porque ela não tem problema se for água para ela, não tem problema nenhum. Ela consegue, depende também, tem muitas marcas por aí. Mas para sistemas menores, o radial importado da Gardner Denver, que ele é muito bom também. Ele tem uma boa pressão, ele faz uma boa recuperação, então ele é um sistema bem bacana. Então, assim, eu não defendo, porque eu já trabalhei com os dois. Você usa dos dois, então? Se aparecer, a gente usa mais, como a gente trabalha com sistemas menores, usa mais o radial, porque Sim. Ele é mais em conta que uma bomba de anel líquido. A bomba de anel líquido você tem que ter um trocador de calor, porque a bomba de anel líquido ela tem que ser resfriada, né? Então acho que dentro daquele anel, se eu não me engano, passa uma água que resfria aquilo, e você tem que ter um trocador de calor para resfriar aquela água que vai vir quente. Então você acaba investindo mais nisso. Então isso é usado, são sistemas maiores. Mas geralmente trabalha com o radial também, ele esquenta bastante, mas você coloca um sistema de ar-condicionado, você já reduz a temperatura inteira do seu container, tá? Ajuda todos os materiais de uma vez só, entendeu? É que eu falo que sistemas menores, assim, para posto de combustível, para garagem de ônibus, o radial, você vai trabalhar com extração de vapor mais em cima, para intrusão de vapor, o radial tem atendido bem. E outra coisa que você falou no começo, eu me lembrei agora, com a extração de vapor, você tem que formar vácuo, né, em algum lugar, né, em algum tambor e tal. Isso é um vaso de pressão. Vocês tomam cuidado, sei lá, tem uma norma para isso? Tem uma documentação para isso? Como é que funciona? Tem uma norma, é NR13, né? Certo. Então tem que fazer as inspeções, né? Compressores também, qualquer compressor. Então,
por menor, qualquer sistema que você vai colocar, se você tem uma extração, que você tem um compressor, Certo. você já tem que fazer isso, que é a NR13, que é sobre vazio de pressão. Entendi. Fora isso, tem as outras normas, né, trabalhistas, de montagem, a NR10 de elétrica, Sim. tudo isso tem que ser levado em consideração quando você vai fazer uma instalação de sistema, qualquer sistema que seja, tanto para água quanto para remediação. Todo mundo que vai comprar um sistema, ele tem que tomar tem que olhar todas as normas regulamentadoras de segurança do trabalho e seguir elas, né? Para não ter problema. A maioria dos clientes tem auditoria, né? Com segurança, departamento de segurança. Então a gente toma muito cuidado com isso. Não, legal. Agora você me lembrou de mais uma outra coisa. Vocês montam os painéis elétricos, eletrônicos também, vocês mesmos, ou vocês contratam empresas de fora para fazer? Olha, a gente tem um eletricista que trabalha com a gente, que tem os cursos, os treinamentos, ele tem até parte de automação, ele entende bem, mas a gente trabalha com parceria. Legal. Né? Porque, principalmente o sistema de tratamento, eles são muito automatizados, né? São bem automáticos, porque a empresa ela quer saber a remediação também. Quanto menos eu vou naquele lugar, quanto menos eu tenho uma pessoa para ir lá para olhar todo dia, menos tempo, menos dinheiro eu vou gastar. Sim. Porque eu coloco essa pessoa para estar produzindo, sim, em vez de estar indo lá olhar meu sistema. Sim. Então aí a gente tem alguns fornecedores aí, parceiros, que já são especialistas nessa parte de automação. Entendi. E painel. Cada um no seu quadrado, né? Exatamente. E nós falamos bastante, você contou bastante como fazer as remediações que tem sistemas, né, de engenharia e tal. Vocês também fazem sempre, nunca, ou às vezes, remediação de injeção de oxidante ou de surfactante, como você falou, ou de redutor, ou de bioestimulador, alguma coisa? Marcão, eu estava até pensando, bioestimuladora eu nunca trabalhei num projeto assim. Já vi alguns colegas já trabalharam com esse projeto, mas a gente já fez algumas propostas, mas nunca assim foi para frente, né? Essa parte de biorremediação, esse curso de atenuação natural, eu consegui entender até melhor essa parte desses novos produtos que esses óleos emulsionados, né? Estão utilizando bastante, porque não precisa de autorização do IBAMA, mas a gente tem tido um cuidado, principalmente com oxidante. Antigamente a gente via que tinha muita gente que jogava peróxido no solo, né? E vai. E a gente, na verdade, até eu acho que eu tenho um pouquinho de uma formação na química, mas na química a gente tem muito cuidado com isso, principalmente por causa dos produtos, usar produto que é autorizado pelo IBAMA. Sim. Às vezes até fazer uma parceria com empresas que fazem isso, né? Tem uma empresa, por exemplo, tem uma empresa que ela é especialista em termal. Então, para que eu vou, às vezes, tentar montar um sistema de termal? Aí a gente faz a parceria, a gente vai lá, conversa, e todo mundo se conhece. Sim. Conversa com uma pessoa que entende termal, ele monta o projeto, ou, a remediação lá, eu vou fazer o cliente fala, eu quero fazer remediação por injeção de oxidante. A gente monta o projeto para ele, tudo, com os produtos, etc e tal, até faz, né, essa injeção de oxidante, de ozônio, né, por exemplo, ozônio, ar, tem vários oxidantes, não lembro o outro, que o pessoal usa bastante. Permanganato, peróxido, permanganato, persulfato. Persulfato, tem se usado bastante persulfato, tem um produto, acho, comercial que está cadastrado no IBAMA, mas aí a gente faz tudo bem com cautela e de acordo, porque se o cara tem uma massa muito grande, não adianta ele ficar injetando lá, que ele vai ficar 10, 20 anos injetando e nunca vai. Com certeza. Né? Às vezes tem que extrair, então a gente tem todo esse cuidado aí. Agora o ensaio de bancada é o que manda, né? Se falar, você faz um ensaio de bancada, se você fizer uma injeção de ozônio, por exemplo, isso vai resolver o problema do cara no tempo que ele quer, entra naquilo, né? Ele quer resolver o problema de imediato, tem 1 ou 2 anos para resolver, é uma remediação, igual eu acho que o Rodrigo comentou sobre isso, uma remediação curta, média ou longa. Sim. Então, tudo isso dá para fazer, mas depende muito. Solo não for muito permeável, não tem como você injetar, né? Sim. É bem complexo. Como é que você tem visto a qualidade do mercado na investigação e na remediação nos últimos tempos? Tem melhorado? Um melhorou mais do que o outro? Por exemplo, a remediação melhorou mais que a investigação ou vice-versa? Como é que você
tem observado aí? Tô vendo que remediação tem muitas coisas que está melhorando, né? O pessoal, principalmente essa parte de termal para organoclorada, que a gente vê que tem bastante, que o termal está evoluindo bem, né? Eu acho que está tendo uma evolução muito grande na parte de investigação, porque quanto mais você investiga, mais assertivo fica a sua remediação. Acho que às vezes até tem muito lugar que você não consegue fazer com uma técnica de remediação só. Com certeza. Encerrar o caso. É muito difícil. Certeza. E como é que você vê, Diego, o futuro daqui a 5 anos? Como é que vai estar o mercado de GAC? Vai existir? Vai ter remediação ainda? As pessoas vão parar com isso? Como é que você vê o mercado daqui a, 5 anos ou 10 anos? E como é que você se vê daqui a 5, 10 anos? Se tiver o mercado, como é que você se vê inserido nele? Olha, Marcão, eu sou bem otimista. Assim, na verdade, a gente tem conversado muito entre alguns conhecidos, alguns amigos, e a gente vê que sobre essas solicitações, essa CETESB, na verdade, está fazendo as chamadas, está sendo cada vez, eu acho que vai aumentar muito. Eu acho que o que tem de área contaminada hoje no estado de São Paulo é só a ponta do iceberg. A hora que você começar a levantar empresas, outras atividades aí potencialmente poluidoras, está tendo muita mudança de área, aqueles sites industriais Sim. que estão virando residenciais, e aí vai começar, o cara nunca fez nada na vida inteira, está fechado há 60 anos, aí vai ver, tem muita coisa enterrada lá. Eu acho que vai ter muito disso ainda, principalmente nos grandes centros. Nossa, aqui na região tem algumas coisas que aconteceram assim, depois que construiu a torre e viu que estava contaminado. Sim. São Paulo tem bastante. Eu acho assim que o mercado vai crescer, né, até por insistência dos órgãos ambientais, e está cada vez mais correto, exigindo mesmo que seja feito certo, né? Sim. E a gente tem muita coisa para ver, né? A gente nem fala sobre a parte da contaminação dos esgotos ainda, né? Sim. Da rede pública da Sabesp. Nem de agrotóxico, nem de agrotóxico, né? De remédio, né? Tem bastante coisa. Tem remédio, né? Nossa, os produtos orgânicos clorados que usavam no agrotóxico, meu Deus. Lavoura, então, cada dia, eu acho que todas as faculdades, o pessoal está desenvolvendo estudos e a gente está vendo, né? Principalmente áreas contaminadas, você vê que tem muito estudo. O pessoal do LEBAC faz muita coisa, o pessoal da USP faz muita coisa. Então a gente vê que cada vez mais a gente está entendendo que tem os produtos, tem o subproduto, talvez você remediou o produto e largou o subproduto lá, sim. Todo produto que se resolva. Então a gente espera assim, né, que o pessoal tenha mais conscientização de fazer um bom trabalho, principalmente as consultorias. E eu acho que a função do consultor é fazer o que é certo e falar ao cliente o cliente o que é certo e não somente vender um produto, né? Então a gente tem, na verdade, tem essa consciência lá no projeto também. Que tem algumas concorrências que são bem desleais mesmo. Vai fazer o quê? Imagina. Instalador entra naquela lá, se a área tem 2.000 metros, eu instalo 4 postos de monitoramento e está investigado. Seja o que Deus quiser. Mas a gente vê que a CETESB está fazendo bastante instrução técnica, né? Ela está em confecção, a gente, por estar na Êxodo, a gente sabe, né? De tudo que a CETESB está trabalhando bastante, a gente sabe que o setor lá é pequeno, mas eu acho que é um órgão referência para o Brasil. E essas instruções técnicas vão melhorar, na verdade não vão melhorar, vão parametrizar as empresas. Né? As empresas vão estar trabalhando tudo no mesmo patamar. Sim. Não adianta você fazer. Uma vai fazer intrusão de vapores, a outra não. Mas peraí, por que você está fazendo intrusão de vapores? Vou olhar lá o que a CETESB está falando. Não, a CETESB falou que na minha atividade eu tenho que fazer intrusão de vapores. Então por que você não está fazendo? Aí já começa a tirar essas coisas, entendeu? Acho que aí a gente vai ter uma investigação mais assertiva para ter uma remediação mais rápida. Sim. Porque diferente do que todo mundo acha, a empresa que faz remediação quer sair o quanto antes do cliente para ter o termo de reabilitação, porque o termo de reabilitação é importante para o cliente, mas também para a empresa. Sim, sim. Uma vitória, né? É uma vitória, a gente conseguiu, a gente venceu, então vamos para outra. Então, Diego, você, olhando agora, você falaria para o Diego, lá que estava lá no Basilides, estava fazendo técnico, você fala para ele, quando vierem te convidar para entrar no gerenciamento de áreas contaminadas, vai fundo, ou você falaria outra coisa pro Diego jovem? Olha, Marcão, vou falar a verdade para você, é uma área que eu gostei muito. Eu falaria, pode ir que não vai dar futuro. Isso aí, porque eu gosto muito estudando e gosto muito de inovação tecnológica.
Então a gente tenta juntar a inovação tecnológica porque a gente está sempre, a gerenciamento de áreas contaminadas está sempre em evolução. A gente está sempre aprendendo alguma coisa nova. A gente conversa com o pessoal, conversa com você, e vira e mexe a gente está conversando uma coisinha ou outra. Mas estou vendo aqui uma alteração de solo que eu nunca vi na minha vida. A gente está aprendendo. Sim, com certeza. Acho que ninguém sabe tudo, né? E cada dia a gente aprende mais. Então, eu gosto muito disso. E eu entrei achando que a empresa de meio ambiente fazia isso, plantava árvore. Plantar árvore. Então, quando eu entrei, eu achava que era isso. Depois eu me surpreendi de que o mundo é muito mais amplo e muito mais. E a gente está fazendo um bem, né? A gente está ajudando o futuro. Então, a gente pensa nos nossos filhos daí um dia e fala, poxa, a gente está melhorando o mundo para os nossos filhos, recuperando uma área degradada. É bem legal, bem interessante. Diego, nós estamos caminhando para o final do nosso episódio, né? Então agora você tem aí a missão de fazer uma pergunta para mim, né? Os convidados fazem uma pergunta para mim quando chega no final. Hoje é seu dia. Pô, Marcão, deixa eu ver. Rapaz, eu me pegou de prevenido agora. Uma pergunta. Tinha até pensado em algumas perguntas, né? Eu acompanho o podcast. Legal. Vamos lá. Nesse seu percurso aí, né, que você tem aí na áreas contaminadas, principalmente a sua missão aí do amostrar o solo, você encontra ainda muita resistência de parte do pessoal, principalmente o pessoal, digamos assim, o pessoal mais antigo, e aquele pessoal que já tem 50 anos de experiência em fazer a amostragem correta, ou pelo menos o mais certo possível, instalar o poço na zona de fluxo existente. Você encontra muito dessa resistência aqui? Muita, Diego. Mais resistência do que apoio. Claro, quando a gente está no ambiente da aula, né? Se está no ambiente da aula, as pessoas querem aprender. Então elas estão lá querendo, sabem que eu tenho alguma coisa para falar e querem ouvir, e daí eu posso explicar, né, o porquê das coisas, tal, e as pessoas se convencem, porque elas querem aprender, né? Querem entender como funciona. Agora, você tem razão, quem já está no mercado há mais tempo e sempre fez de um determinado jeito, me ouve falando, fala assim, não, o cara tá louco, eu sempre fiz assim, por que ele quer que eu faça assado agora, né? Então, é uma dificuldade sim, né? O mercado, nesse aspecto, não acredito que não tenha evoluído muito quanto poderia ter evoluído já, né? O mercado já faz remediação termal, já utiliza produtos remediadores aí de última geração, já faz ensaios com MIP, com OIP, etc. Mas a amostragem de solo direito é duro de convencer. Mas olha, uma coisa eu tenho que falar a verdade, de 5 anos para cá isso melhorou bastante, né? Então, talvez as aulas, aí os mais alunos saindo por aí tenha ficado melhor. Eu acho muito importante essa parte do SENAC. Eu vejo muito, né? Eu escuto o Rodrigo falando, você falando sempre disso. Vamos investigar, vamos olhar o solo. Sim. Nossa, tem visto muita coisa que eu achei legal. A gente trabalhou com metodologia simples, cara, igual amostrador passivo, para ajudar a gente numa direcionada. O papel de vocês, tema importância. Vocês estão de parabéns, cara. Pô, legal. Que bom. Bem legal. Eu gosto muito. Tanto de conversar com você, a gente sempre aprende alguma coisa, quanto de assistir as aulas lá. Acho que os encontros que a gente faz lá na ESA, lá, os encontros técnicos, o SENAC, às vezes que eu tive lá no SENAC, lá também, a gente sempre aprende alguma coisa. Bem legal. E eu acho que, por mais que a gente saiba, a gente sempre tem coisa para aprender. Nossa, sempre tem muito, né, para aprender. Eu não sou desse tipo, quando eu nasci assim, já era assim. Então, Diego, agora nós vamos terminar. Antes de terminar, queria que você deixasse a sua mensagem final aí, alguma coisa que eu não perguntei, ou alguma dica que você queira dar para os nossos ouvintes aí, que esse podcast tem essa missão principal, né? Compartilhar o conhecimento de todos, ao mesmo tempo dar voz para quem não está sempre com voz, né? Por exemplo, pouca gente no mercado, assim, pouca gente não é tanta gente que conhece você, Diego, né? Muita gente conhece o Rafael Sato, por exemplo, que falou com a gente aqui, sim. Mas menos gente conhece você, e uma das missões do podcast é fazer as pessoas te conhecerem, ouvir suas histórias e que mensagem você tem para passar para eles, né? Então, essa é a sua mensagem final. Capricha aí agora, Diego. Vamos lá. Não, eu tô sempre aí.
Estou sempre aberto aí à discussão e a trocar informações, eu acho isso muito importante. Então tá aí, depois se quiser até colocar meu contato aí à disposição. E é isso, áreas contaminadas é um mundo muito vasto, é simples. Eu acho que tem mercado para todo mundo, quem quiser aprender, quem tiver. Eu tô cursando, não sei se eu vou para áreas contaminadas, não sei se eu invisto nisso, cara. Conversa com o Marcos, fala com o Rodrigo, vê aí se interessa, faz um cursinho lá no Senac lá e vai fundo. Você vai ver, depois que o bichinho da área contaminada te pica, não tem mais como voltar. É isso aí. A gente está sempre, mas a gente está à disposição, né? Se quiser conversar, saber um pouco mais, tanto da Projeto Ambiental quanto do Diego Pessoa, a gente está me coloco à disposição. E entra lá no nosso site da Projeto Ambiental, é www.projetoambiental.com.br, e dá uma olhada na nossa história. E pode ligar aí, conversar comigo, ou com qualquer um da Projeto, a gente está sempre aí para tirar suas dúvidas. Tá bom? Marcos, muito obrigado por abrir as portas aí. Que é isso. Obrigado pela força. A sua iniciativa é muito legal. Eu achei muito interessante, na verdade. É bom. Eu acho que isso aí é bom para unir também o pessoal, né? E cada vez que a gente faz um cursinho, faz um encontro, a gente conhece pessoas novas. Sim. E eu acho que essa sua iniciativa do podcast está unindo muito as pessoas, né? Tanto também, não só isso, mas também o portal lá no YouTube, né? Com as aulinhas, a gente... É muito legal, cara. Legal. Você tá de parabéns, de verdade. Pô, beleza. Obrigado, Diego. Obrigado, então, pessoal. Nos vemos na semana que vem. Até mais. Tchau. Essas foram as palavras de Diego Nascimento. Um dos nossos objetivos aqui no podcast é dar voz a quem normalmente não é ouvido no nosso mercado. O Diego é um desses exemplos. Ele trabalha em uma consultoria não muito conhecida, mas já tem muitos anos de mercado, está desde 2008 nesse mercado. E como vocês ouviram, ele tem muita história bacana para contar. E uma das nossas missões é fazer essas histórias ficarem conhecidas para todo o mercado. Tá? Então a gente espera continuar contribuindo para que isso aconteça. Foi uma fala muito interessante de alguém que trabalha diretamente com projetos de remediação e tem bastante experiência nisso. Embora tenha sido uma fala bem ilustrativa, eu recomendo que todos vocês busquem também os manuais consagrados da EPA para conhecer melhor sobre as tecnologias que ele mencionou aqui. MPE com uma só captação, né, que o pessoal chama de TPE, Two Phase Extraction, o DPE, Dual Phase Extraction, o SVE, que é a extração de vapores do solo, oxidação química, ozone sparging, né, que é um sparging de ozônio, né, que promove a oxidação química, né, através do borbulhamento do ozônio, e muitas outras coisas aí que ele mencionou e que eu recomendo que vocês procurem nos manuais da EPA. Gostaria de retomar alguns assuntos que ele expôs. Primeira coisa, é fundamental fazer os testes de bancada e teste piloto antes de projetar uma remediação. Por incrível que pareça, isso não é sempre feito. Normalmente é assim, vai lá e coloca o MPE e pronto. Isso é tecnicamente errado e está fora das exigências da DD 38. Então faça o que o Diego recomenda aqui. Faça um teste de bancada, faça o teste piloto, desenhe adequadamente o seu teste piloto para ele te dar as respostas que você precisa e aí sim, você faz o seu projeto de remediação no full scale, né? Ou seja, na escala do site. Um outro ponto importante que eu gostaria que ficasse bem claro, o poção, ou seja, o poço não afogado com 3 metros de seção filtrante, não é exigido em nenhum documento técnico ou norma. Simplesmente é mais um exemplo daquela coisa que sempre foi feita e sempre vai sendo feita. Todo mundo sempre fez assim. Todo mundo sempre fez assim, então é assim que eu vou fazer. Não há nenhuma justificativa técnica que diga que essa é uma metodologia correta. Eu fiz uma série de vídeos no canal do YouTube, ECD Training, falando dos problemas do poção. Recomendo que todos vocês assistam se puderem. Muito lá antigamente, nos procedimentos de investigação de poços de combustíveis, e apenas para a etapa de investigação confirmatória que houvesse a possibilidade de ter LNAPL, ou seja, de ter fase livre, o poção era exigido, imaginando naquele tempo que o Pancake Model existia e que toda a fase livre entraria no poção. Mas hoje em dia, se sabe que nem para isso o poção serve. Afinal de contas, já falamos aqui muitas vezes, não existe o Pancake Model. Esse procedimento de investigação, ou seja, o poço, seção filtrante longa não afogado, já não tem justificativa. E esse procedimento de investigação de poço de combustível
já não está mais em vigor faz muito tempo. Portanto, o poço de monitoramento não afogado com 3 metros de seção filtrante não é recomendado e, mais importante, não é obrigatório. Se tiverem mais dúvidas a respeito do porquê que não é tecnicamente adequado, assistam minha série de vídeos no canal ECD Training, por favor. Bom, o ano de 2020 já está chegando ao fim e nossas esperanças começam a renascer. Uma expectativa por uma vacina para a Covid-19, a expectativa de um crescimento econômico e técnico no mercado de IGAC, isso parece que está ocorrendo, uma tênue esperança de um mundo melhor para os nossos filhos e para as futuras gerações. Essas esperanças talvez seja ilusão, talvez seja a proximidade do final do ano, mas esse sentimento está voltando para a gente e certamente vocês estão pensando sobre isso também. Bom, enfim, da nossa parte eu prometo que enquanto pudermos, nós aqui da ECD daremos a nossa contribuição em todos os canais que nós conseguirmos e vamos, junto com vocês, ajudar a construir um mundo melhor para todo mundo. Peço que vocês sigam a gente no canal do Telegram, tá? Temos um canal chamado Áreas Contaminadas no Telegram. Sigam o nosso perfil do Instagram, eu não sei mexer muito bem, mas eu estou começando a aprender aí. O nosso perfil do Instagram é @ECDambiental. No nosso Facebook, nós temos a página da ECD Training e a página Áreas Contaminadas. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, o canal chama ECD Training, e na nossa newsletter. Se depois de tudo isso aí, você dá uma olhada em tudo, se você gostar, e se você quiser, e se você puder nos apoiar financeiramente, é fácil. Entre lá no site apoia.se/ECDambiental e as instruções estão ali. Aproveitando sobre essa campanha no Apoia-se, agradecemos demais aos colaboradores atuais, que já são em 24. Temos 4 anônimos e mais os meus amigos Fabiano Rodrigues, Roberto Costa, professor Heraldo Giachetti, Leandro Oliveira, Larissa Macedo, Rodrigo Alves, Wagner Rodrigo, Leandro Gomes, Sérgio Rocha, Átila Pessoa, Tatiana Citolini, Willen Taquia, Felipe Ferreira, Alain Humberto, Diego Silva, João Paulo Dantas, Cristina Maluf, Calvin Yost, Luciana Vaz e Felipe Nareta. A vocês, meu muito obrigado especial, obrigado a todos e até a semana que vem.